Aí, ó, professor Lustosa, para correção do nosso simuladinho aqui do IBGE. Você viu que eu peguei umas questões da própria banca, não fiz ainda autoral, vou fazer ainda simulados autorais, né, baseado na banca, mas por enquanto vamos resolver questões da banca. Peguei as questões mais antigas, filtrei nível médio, filtrei carreiras ou área administrativa, tá certo? E trouxemos aí algumas questões bem queridas, de acordo com o nosso edital, para a gente fazer, né, alguma coisa bem interessante e poder melhorar aí nossos conhecimentos para quando chegar no dia da nossa prova a gente dê certo por certo ao certo, acertar a maior quantidade possível de questões. E dá. Bem possível, bem querido, bem tranquilo. Dito isto, de olho na tela, vamos trabalhar, né? No padrão segue a regra, IBGE, edital aberto, simulado 1 do edital aberto. Eu tinha feito um simulado antes, salvo engano, mas era da banca FGV porque tinha sido o último, né, a última banca. Agora, trago da banca IBFC, que é o edital atual aberto, não é isso? Estou fazendo na própria máscara que eu uso, né, que é minha, e coloco os editais. Aqui o edital em si do que vai ser cobrado, né, a avaliação da habilidade dos candidatos, as questões da prova trata sobre estruturas lógicas, lógica de argumentação, diagramas lógicos, aritmética, álgebra e geometrias básicas. Muito bem. E geometria básicas, né, aritmética, álgebra e geometria básicas. E já está lá a primeira. O motorista dirige um automóvel e faz um percurso de 3 horas a uma velocidade média de 75 km por hora. Se o motorista fizer o mesmo percurso em 150 minutos, então sua velocidade média seria D. É uma regra de 3 inversamente proporcional. Ele faz... Opa, pera lá, professor. Coloca a tua canetinha aí para funcionar. Isso. Ele faz... Deixa eu até melhorar aqui. Opa. Ele faz em 3 horas a 75 km por hora. 150 minutos é 2,5 horas. Ele vai fazer em X minutos. Não, em X com X quilômetros, perdão. Com X quilômetros. Só que, atentai-vos bem. Se ele vai fazer em menos tempo, 150 minutos é 2 horas e meia. É menos tempo. Ele precisa ser mais rápido. Então ele precisa, né, ter mais velocidade. Se ele vai fazer em menos tempo, ele precisa ser mais rápido, ou seja, mais velocidade. Grandezas inversamente proporcionais, 75 sobre x, no padrão lá, né? A saber, aqui é tempo e aqui é velocidade. E aqui, um clássico, tempo e velocidade são inversamente proporcionais. Então, se aqui está para cima, aqui está para baixo, vem 2,5 sobre 3. Esse é o ponto. Vem 2,5 sobre 3. Aí ficou bonito. Multipliquei cruzado? Não. Simplifiquei tudo por 2,5. Aqui vai dar 1 e aqui vai dar 30. Quando eu tenho uma igualdade, eu posso simplificar numerador com numerador. Se eu dividir 75 por 2,5, eu acho 30. Tabuadinha, 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 tabuadinha. No Almoçando com Números, eu já fiz uma aula de tabuada. Primeira aula, vou fazer outras ainda. Depois a gente começa a matemática propriamente dita. Anteriormente, vamos para a tabuada. E aí, bem simplificado, e agora também bem multiplicado, x vezes 1 é x, 30 vezes 3 é 90. Então, para fazer em 150 minutos, qual seja 2 horas e meia, eu preciso estar a 90 km por hora. Meu Deus. Tu é o bichão, hein, professor? Não, nem tanto. Nem tanto. Professor, veja bem. Eu preferi transformar 3 horas em 180 minutos. Achei que ficou mais fácil e trabalhei nessa forma. Pode ser? Pode. Não tem problema não. Pode ser. Aí você vai ter no final 180 dividido por 2, que dá o mesmo 90. Se você quiser transformar, ao invés de 150 minutos para 2 horas e meia, como eu fiz aqui, transformar 3 horas em 180 minutos, nenhum problema. A velocidade pode deixar em km por hora. O tempo que tem que estar na mesma unidade. E deu boa. Aí, a segunda questão, maliciosa. Sabes que o produto xy é igual a 6 e que a soma dos seus quadrados é igual a 13. Pode dizer que a soma entre x e y no conjuntos naturais é... Bom, se o produto entre x e y
x vezes y é igual a 6, pode ser 1 vezes 6 ou 2 vezes 3. 3 vezes 2 é 6 vezes 1. É só uma dessas duas opções. Puxando pelos quadrados, o quadrado de 1 é 1, o quadrado de 6 é 36. Quando eu somar, dá 37. O quadrado de 2 é 4, mais o quadrado de 3 é 9. 4 mais 9 dá 13. Falou-se que a soma dos seus quadrados é 13. Então, os números é o 2 e o 3. Não é isso? E quando eu somar 2 mais 3, eu acho 5. Ah, não, professor. Olha, professor, lá em 2012 era mais fácil, professor. Era 2026, não é mais tão fácil assim não. É não? Próximo simulado eu vou fazer ainda com questões da banca de anos mais recentes, 24, 25, 26. Deixa pra mim. Aí depois do segundo simulado, aí a gente vê se os anos mais antigos eram mais fáceis ou os mais novos são mais difíceis. Ou se tudo é a mesma coisa, como eu sempre falo, por saber que quase tudo é a mesma coisa. Não muda com o tempo. Acredite, absolutamente. Não muda com o tempo. Nem melhora nem piora. É sempre a mesma matemática. A mesma. Eu só preciso dominar ela. Eu só preciso dominar ela. Dito isto, dentre as afirmações a seguir, a única incorreta. E nós estamos falando de geometria. O suplemento de um ângulo reto é um ângulo reto. Suplemento é ângulos cuja soma é 180 graus. Um ângulo reto é 90 graus. O suplemento dele, outro ângulo que somado com ele deu 180. É 90 mais 90. Então aqui está certo. Conceitual. E você disse que aí no passado era mais fácil, agora você se banhou. Porque geometria às vezes é mais fácil calculando. No conceito a gente se banha. Todo polígono regular tem ângulos internos congruentes. Congruentes é iguais. Tem. Polígono regular, os ângulos internos são iguais. Conceito de geometria básica, tá? Não é geometria avançada, não. A maior corda de um círculo tem a medida igual ao dobro do raio desse círculo. Sim, a maior corda é o diâmetro. A maior corda é um segmento de reto que liga um ponto da circunferência ao outro, passando pelo centro. É o diâmetro. E o diâmetro é 2 vezes o raio. Ele diz que é o dobro do raio. Tá certo também. Professor, então vai ser a letra D. Vai ser a letra D, para marcar. Se dois triângulos têm os mesmos ângulos, então eles são congruentes. Não. Para ser congruente é igual. Não basta que os ângulos sejam os mesmos. Precisa que os lados também tenham o mesmo tamanho. Além dos ângulos serem os mesmos, preciso que os lados também tenham o mesmo tamanho. Porque congruente é igual. Congruente é igual. Então não basta os ângulos iguais. Tem que ter os lados também iguais. Quando apenas os ângulos são iguais, esses triângulos são semelhantes. E aí, por semelhança, eles podem ser proporcionais. Também congruentes. Podem ser, mas não quer dizer que são. Esse é o detalhe. Capicioso, uma belezinha, questão de geometria. E aí tu diz, em 2012 era mais fácil. Tome. Bem tomado. E eu boto pro lado, mas não é pro lado, né? É pra baixo aqui no mouse. Vou mexer no mouse. Uau! Se os números na sucessão x, y e 8 são inversamente proporcionais aos números 16, 8 e 6, então a soma entre x e y é igual a x, y e 8. 16, 8 e 6. Aqui vou te dar um bizu. Um bizu. Por essas duas aqui, ó. Se eles são inversamente proporcionais, se aqui é 8 e aqui é 6, na inversão, o 8 iria para cima e o y também vira 6. Sim, porque se eles são inversamente proporcionais, nessa conta, deixa eu botar certinho aqui, ó. Lembrando que quando é inverso, né? Lembrando y sobre 8, aí aqui eu tenho que inverter, fica 6 sobre 8. Quando eu cortar 8 com 8, y ficou igual a 6, como eu já tinha colocado aqui. Agora, o bizu melhor é esse próximo. O bizu melhor é esse próximo, dessas duas. Do 8 para o 16, e olhando aqui, ó, do 8 para o 16, não é isso? O que tem, professor?
eu dobrei. Do 8 para o 16, eu dobrei. Só que são inversamente proporcionais. Então, do 6 para o x, eu vou fazer a metade. Se do 8 para o 16 eu dobrei, então do 6 para o x, eu estou vindo para cá, eu vou fazer a metade. Então, x é igual a 3. Padrão, inversamente proporcional. Se do 8 eu fui para o 16, eu dobrei. Estou vindo aqui para trás, olhando para trás, no valor que eu tenho, 8, 16. Aí o x é 6, o y é 6 para o x, 3, que é a metade. Porque se um dobrou, o outro é a metade. Porque eles são inversamente proporcionais. Ainda assim, se resta a dúvida, x sobre 16 é igual a 8 sobre 6. Como é, professor? Não é inversamente proporcional? X sobre 16, aí tu troca. 8 sobre 6. Não, professor, mas não vai dar não. Vai dar não, professor. Vai não, vai não. Vai não, professor. X sobre 16, aí tu 8 sobre 6. São inversamente proporcionais. Mas aí a conta não fecha, professor. É verdade. É verdade, é verdade, é verdade. Aí a conta não fecha, professor. Fecha ou não fecha? Desse jeito aqui, não. Na primeira conta a gente fez, deu certo, né? Por inverter, ficou lá. Agora aqui, professor, se eu inverter aqui não vai dar, não. Se eu botar ali, ó, x sobre 16, aí tava o 6 sobre 8. Eu acho, professor, eu acho, assim, mas só acho. Assim, só um detalhe, professor, só um detalhe. É que é assim, ó. É que o senhor botou o x sobre o 6, não é isso? Aí aqui ficou o 8 sobre 16. Aí aqui ficou o 8 sobre 16. A forma de olhar não é o de cima para baixo, é aos contrários. Agora deu certo. Agora deu certo. Que aí eu estou comparando o x com o y. A grande questão é que eu não comparo na vertical. Eu comparo na horizontal. Aí ficou o y sobre 8 e ficou o 6 sobre 8. Comparaçãozinha esquisita, professor. Não, espora. Esquisita. Esquisita, esquisita. Esquisita. O jeito certo de posicionar, me permita, e aqui é justo e válido a observação. Porque se eu olhar dobro metade, não tem problema. Mas se eu quiser calcular da forma correta, deixa eu te mostrar eventualmente o que você deveria fazer. Eventualmente, tá? Deixa eu apagar aqui essas setas. Para o que você deveria fazer. X, Y e 8. E aí aqui 16, 8 e 6. Aí você compara primeiro essa e depois você compara essa. E aí no inversamente proporcional você troca uma delas, o numerador pelo denominador. E aí você olha aqui, ó, agora você olha na vertical. Primeiro o de verde foi calculado aqui, depois o de roxo calculado lá. Aí quando você simplificar 8 com 1 dá 2, aí multiplicar cruzado vai dar 2x igual a 6, x igual a 3. Então, y é 6, x é 3. Ele quer x e y somados, dá 9. Essa segunda parte só complicou um pouco mais. Talvez ser perspicaz, no sentido de perceber, principalmente do 8 para o 16 se dobrou, então do 6 para o x vai a metade. Já resolveria. E o y eu achei até bem querido quando eu olhei aqui. Só que a forma de organizar é que é diferente. Entendeu? A forma de organizar é que é diferente. E se eu colocar de lado, voltar do jeito anterior, colocar de lado, vou colocar bem aqui em cima. Se eu colocar x, y e 8
e colocar 16, 8 e 6, o que eu tenho que fazer, quando eu fizer essa conta, é multiplicar, multiplicar e igualar. Então ficaria 8y igual a 48, y igual a 6. E aí quando eu voltasse para cá, eu também multiplicasse. E aí ficaria 6x igual... Não, professor. Aí é que é. Aí você não poderia multiplicar, né? Aí teria que fazer cruzadinho. Aí você teria que multiplicar aqui, ó, um pelo outro, em cima e embaixo. Sempre, né, uma baguncinha na hora de fazer. Mas, de certo ao certo, né, quando você for organizar, fique atento, porque há o inversamente proporcional, né, e aqui seria o 16 é igual a 8 vezes 6, que dá 48, e x igual a 3 também. E aí não multiplicação de lado, mas multiplicação em cima e embaixo. Ou seja, aqui, né, você não seria... Aqui você seria assim, ó, o 8 vezes 6 para lá também. Por isso que dá 8. No y nunca ia dar problema. O problema era no x. E aí, se eu posso te dizer, eu prefiro lá do comecinho, quando eu olhei assim, perspicazmente. Opa, do 8 para o 16 eu dobrei. Se eu sou inversamente proporcional, do 6 para o x eu vou fazer a metade. X é 3. Porque o meu grande lance é achar o 3. O y não é um problema. O y eu vou achar igual a 6. Tá, 6, 8, 8, 6. Um é o outro é 1. Agora, o 3, o x é que é. Se ligue-se. Porque quando ele fala que é inversamente proporcional, a depender da minha organização, eu posso ter um problema. Mas também, visualmente, você vai ver. Porra, se um aumenta, o outro tem que diminuir. Se um diminui, o outro tem que aumentar. Não dá para os dois aumentarem. E manter a proporção. Algo que se multiplica um pelo outro tem que dar o mesmo resultado. É só um detalhe, tá? Apenas um detalhe. 5. Bem querida. Márcio gastou metade do seu salário em mais R$ 234, ficando com 35% do salário. O valor do salário que sobrou para Márcio foi D. Aqui tem uma ideia muito legal. Eu gosto. Falei já na correção do outro simulado que eu já fiz hoje, da Polícia Penal do Rio Grande do Sul, que é o simplifica, não complica. Metade do salário é 50%. Então esse já foi. E aí 234 mais 35% é a outra metade. Metade está para cá, metade está para lá. Então, eu faço uma dedução. Se metade do meu salário está para cá e a outra metade para lá, esses 234 são 15%. Porque 15 mais 35 dá os outros 50%. É isso que eu tenho que perceber na ideia do simplifica, não complica. Metade do salário, gastou metade do salário, já foi para as cucuia. Já entreguei. E mais R$ 234, ficando com 35% do salário para ele. O valor do que sobrou é o que ele quer, o valor dos 35%. Aí eu só tenho que perceber, metade já foi, o que sobrou foi a outra metade. Se 35% é o que sobrou para mim, da metade para 35%, 15% é os R$ 234. Se eu perceber isso, aí R$ 234 é 15%, 35% é X. Se eu simplificar 15 com 35, tudo por 5, dá 3 e dá 7. Quando eu multiplicar cruzado, X é igual a 7x é igual, a 200... Não, professor, 3x. 3x. 3x é igual a 234 vezes 7. 3x é igual a 234 vezes 7 dividido por 3. Professor, por que você não multiplicou 234 por 7? Porque é mais fácil eu dividir 234 por 3. É, professor? Eu acho. 78 vezes 7. E aí multiplicar 78 vezes 7. 234 dividido por 3 é 78. E aí 78 vezes 7. O que seja 490 mais 56.
490 mais 56, o que dá 546. Então, o que sobrou para Márcio foi 546. Só multiplicar 78 vezes 7. Vou fazer aqui em cima. 7 vezes 8, 56. Coloco 6 sobre 5. 7 vezes 7, 49. 5, 54. 546. De boa. De boa, de boa, de boa. E essa percepção aqui, ó. Essa percepção aqui. Da metade. Vai me ajudar muito. 6. Numa pesquisa sobre a preferência entre 3 produtos, 520 pessoas preferem o A, 570 o B, 620 o C. 260 preferem o produto A ou C, 280 A ou B, 180 B ou C. E 80 preferem qualquer um dos três. O número de pessoas que gostam de somente um. Veja que em nenhum momento, durante o enunciado, foi mencionado só, somente ou apenas. Só, somente ou apenas. Só no final que pediu esse somente. Então, quando eu vou organizar os dados, teoria de conjuntos, o A, o B e o C, eu começo desse 80, que preferem os três, e aí vou descontando, e esse é o grande bizu, vou descontando. Se eu tenho 180 que preferem B ou C, eu já tenho 80 que preferem A, B e C. Então eu tenho só 100 preferindo B e C. Apenas B e C. Porque se você juntar 80 com 100, dá os 180 que preferem B ou C. Aí 280, A ou B. Eu já tenho 80. Aqui fica 200. E aí 260, A ou C. Eu já tenho 80, fica 180. Aí o A são 570. Não, professor, 520. Opa, 520. O B que é 570. O B que é 570. E o C, 620. Eu já tenho aqui, ó, 200, 280, 360, 460. Para 520, 460. Para 520, 60. Eita, pega. É verdade, professor. É verdade. Aí ali no outro eu já tenho 200 com 80 com 380. Para 500. Professor, alto lá. 160, professor. 160. 160? Só 60. Não, professor, 160. Só 60. Você não está sabendo contar? Só 60. 60 com 180, 240. 240 com 80, 320. 320 com 200, 520. Ah, é verdade. Verdade, professor. É verdade. É verdade. Agora eu se convenci. Agora eu se convenci. Não queria, mas o senhor me convenceu. E aí aqui dá 380 para 570, aqui sim, 190. Ah, é verdade. Ali sim o 190. Ali sim o 190. Agora é justo. Que aí dá 200 com 300, com 100, 300, com 80, 380, com 90, 470, com 100, 570. Agora deu. Desculpa, professor, desculpa. E aí aqui, 180 com 80 dá 260. Com 100 dá 360. 360 para 620, 260. Olha eu, olha eu, olha eu, professor, olha eu, olha eu, olha eu. 260. E a pergunta é quem gosta de somente um. Esses 60, com esses 190, com esses 260. 60 com 190 com 260. 0 com 0 com 0. 6 mais 9, 15. Mais 6, 21. Coloco 1, sobe 2. 2 com 3, com 2, 5. 510. 510 preferem só um. E o grande segredo é o desconto. É o que você desconta para preencher as interseções. Porque em nenhum momento durante o enunciado foi mencionado só, somente ou apenas.
Tipo, 570 gostam só do produto B. Não, 570 gostam do produto B, é macro. Aí eu tenho que descontar quem já gosta de 2 ou de 3. Inclusive, eu começo pelo 80, que gostam dos 3. E vou descontando. Esse é o ponto. Diagramas lógicos. Adelante. Uau, proposição. Se P e Q são proposições e negação de P e negação de Q são suas respectivas negações, podemos dizer que a negação de P ou Q, então não Q é negação de P ou Q, então não Q. Nós vamos ter que desenhar a tabela. Coloco P, coloco Q, coloco não P, coloco não Q e vamos desenhar a tabela. VV, FF, VF, VF, P e Q, todos os valores possíveis. Negação de P, troca os valores de P, onde tem V fica F, onde tem F fica V, FF, VV, de Q é a mesma coisa, FV, FV. Agora não P ou Q, eu estou falando desses dois. No ou só é falso, na segunda linha quando tudo é falso, o resto é verdade. Agora, o P ou Q, então não Q, é isso, então isso aqui. E o se então é falso quando antecedente verdadeiro, consequente falso. Antecedente verdadeiro, consequente falso, dá falso aqui, dá V aqui, dá falso aqui, dá V aqui. Agora olhando para cá, essa é a tabela da proposição, né, do enunciado, não P ou Q, então não Q. Valores mesclados é contingência. Tautologia é tudo verdade, contradição é tudo falso. Valores mesclados é contingência. Interessante. Bem interessante. Agora olha que interessante. Em 2013, se Carlos ganha dinheiro, então Maria compra um carro. É equivalente, não é isso? Veja que minhas respostas nenhuma estão com si. Então eu estou fazendo a equivalência do se com o ou. Nego o antecedente, troco se então por ou, mantenho o consequente. Lá em 2013, há mais de 13 anos, eu já fazia essa equivalência do se então com o ou. Nego o antecedente, Carlos não ganha dinheiro, troco se então por ou, mantenho o consequente, Maria compra um carro. Isso está na letra D. E aqui é o justo do justo do justo que a gente fala do segue a regra. Eu, professor Lustosa, né, criei esse jargão, esse bordão e essa marca, né, do segue a regra. Muito bem. Sejam as proposições P, raiz de 9 mais raiz de 16 igual a raiz de 49. Raiz de 9 é 3 mais raiz de 16 é 4 é igual a raiz de 49, 7. P é verdadeiro. P verdadeiro. Que 3 sétimos é maior que 11,25 avos. É não. Faz assim, ó. 3 sétimos, 11,25. Multiplica para cima. 25 vezes 3, 75. 7 vezes 11, 77. Aqui é maior. Essa fração é maior. Multiplica para cima. Multiplica para cima. Aqui é bizu. Aqui é bizu. Multiplica para cima. Multiplica para cima. Multiplica para cima. Multiplica para cima. Por quê? Porque se eu fizesse um MMC de 7,25, que é 7 vezes 25, quando eu fizesse esse resultado dividido por 7 dava 25, 25 vezes 3, 75. Quando eu fizesse esse resultado dividido por 25 dava 7, 7 vezes 11, 77. Então, 77 é maior. Por isso que tu multiplica para cima. E olha em cima quem é maior. O lado que for maior é a maior fração. 77 é maior que 75, a maior fração é o 11,25 avos. Então aqui diz que 3 sétimos é maior, se liga que é falso. P é verdadeiro, Q é falso. Podemos afirmar que P ou Q, verdadeiro ou falso? Da verdadeira, aqui diz que é falso, está errado. P e Q, verdadeiro e falso, diz que é verdadeiro, está errado. O ou só é falso se tudo for falso. O e só é verdadeiro se tudo for verdadeiro. Então já não deu. Aí aqui, V então F. Porra, é o único caso em que o condicional é falso. Ele disse que era verdade, está errado. Agora não P, falso. Se somente se, Q, falso. O se somente se tem valores iguais é verdadeiro, tá certo? É a letra D. Coisa linda. Não, coisa linda. Coisa maravilhosa. Porque ele envolveu matemática com proposição. Porra, a Banco IBFC gosta. E não é de hoje.
É tipo, lá desde 2013. Desde 2013. Só pra ti. Só lindeza. Só lindeza. Ah, falar nisso, eu até não... Acabei não comentando no simulado que eu corrigi anteriormente, da Polícia Penal, mas os dois simulados não estão só no grupo do WhatsApp que eu tenho, que inclusive está na descrição do vídeo. Estão nos links lá no meu Instagram também, nos stories. Eu coloquei os dois simulados. Se você apertar no link, você vai direto no simulado. Aí é só baixar e resolver. Você não precisa, eventualmente, estar no grupo. O grupo é porque eu vou trocando uma ideia. Na verdade, não é nem que eu vou trocando uma ideia. Eu fiz o grupo para trocar uma ideia com vocês. Mas eu não sou aquele cara que todo dia fica dando bom dia. Não, eu jogo lá uns desafiozinhos, jogo as aulas. Quando eu venho aqui, estou aqui no YouTube, eu jogo as aulas, né? Para vocês assistirem. E se vocês precisarem de alguma coisa, o grupo tá lá para vocês falarem comigo. É a forma de vocês falarem comigo mais diretamente, caso vocês queiram. Mas muita coisa também está no Instagram, né? Eu coloco nos stories lá, com link para você apertar. E assim a gente vai seguindo. Aí no Instagram também eu resolvo algumas questões, faço algumas publicações. Por exemplo, saiu o edital da Polícia Militar do Piauí, publiquei lá, bonitinho, tá certo? E assim a gente vai. Beleza? E aí a última. Olha a última. Uma sequencinha. Filé. Vou reposicionar. Eu olhei ela aqui, ó. Eu olhei ela aqui, ó. Eu olhei ela aqui, ó. E eu vi alguma coisa. Detalhe. Eu só consigo ver isso baseado na experiência. E a experiência gera-se com a prática. Aí se eu botar 2 e 3, 5 e 6, 8 e 12 e 11 e 24, eu estou vendo que para cá é mais 3, para cá é mais 3, para cá é mais 3, então se eu vier para cá é mais 3. Aqui dá 14. E deixa eu arrumar esse 14 aqui. Aqui é 14. Aí aqui se eu ver é vezes 2, se eu ver é vezes 2, se eu ver é vezes 2. Então se eu vier para cá vezes 2, aqui é 48. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo. Ele quer o nono mais o décimo. Basicamente, 14 mais 48. Dá 50, 62. Pronto. A minha resposta. A letra D. E como que vê isso, professor? Isso é loucura, professor. Loucura, não. Loucura é loucura é loucura. Tá maluco, bicho? Não, pelo amor de Deus. Não faz um negócio desse, não. Tá louco. E aí, ó. Gabaritinho aqui, DBD, ACA, PDDD. Nossa, metade das questões foram D. Nem me apercebi. Eu só copiei, colei as questões e peguei o gabarito que era da questão. Não me apercebi na mescla de quantidade de A, B, C e D. Entendeu? Mas tem 5D, 2B, 2A e só um C. Que bosta. Mas tá certo. Vamos lá, o DBD, 1, 2 e 3. Vamos ver lá. Ó, D, B. Professor, é CA2. É 5? É, eu errei lá. E aí, professor, anula? Não, troca o gabarito, pô. DCD. Não é DBD. É DCD. 1, 2 e 3. DCD. Ele quer a soma. Ele já disse que o produto dava 6. Ele quer a soma de x mais y. Então vamos lá. DCD. Vamos conferir lá. DC. Não é B, professor. Arruma. Arruma. DCD. Tem problema não. Oxi. Quem sabe faz ao vivo. Arruma na hora. Até porque a conta a gente fez. Agora é para ser ACA. 4, 5, 6. Elas estão juntas lá, né? 4, 5, 6. ACA. Agora deu certo. Agora não fiz cagada. Ah, fez uma cagada. Sim, entra com recurso, troca o gabarito. Não anula. Troquei. Era B, virou C. Tá pronto. E as 4 últimas. B, D, D, D. Nossa Senhora. B, D, D, D. Pior que deu mesmo. Tá bom, professor. Aí agora ficou as 5D, 2C, 2A e 1B. Pronto. Era 2B e 1C, agora ficou 2C e 1B. Não muda nada. O impacto é, imagina tu na prova encontrar assim, ó, 3 alternativas de seguidona. Porra, tu fica boladaço. Não, boladaço. Mas é isso. Exatamente isso. Sobre isso. Dito isto, corrigido o primeiro simulado do IBGE edital aberto. Daqui a 2 semanas eu faço outro. Vou trazer questões atuais, 2026, 2025, 2024,
para a gente ver se tem muita diferença entre 2012 e 13 para 2025, 24, 26. É que tem mais em 25 e 24, 26 não tem tanto. Pensando que eu estou pegando nível médio, carreiras administrativas, que é o nosso padrão ali, Banco BFC. Aí a gente vai ver se tem muita diferença, porque é 2 semaninhas, me cobra inclusive, mas eu vou, né, lançar o simulado lá no Instagram, colocar dentro do grupo do Whats. O grupo do Whats está aí para você, o link do Instagram está aí, tá certo, para você pegar o simulado. Uhum, uhum, uhum. E o que eu te peço, que eu não te pedi no começo, deixando para pedir no final? Só o like. O like. É o que eu te peço. E mandar para mais alguém. Sim, manda para mais alguém. É, mas alguém que está estudando, porra, deixa a pessoa estudar junto. Vamos, tem vaga para todo mundo. São 8.400 vagas, pelo amor de Deus, tem vaga para todo mundo. E o bom é que a matemática é mesmo, independente do cargo. Então dá para tu estudar, né? Para, né, ali o que precisa. Filezinho. Não, filezinho, coisa linda. Só estudar. Só manter o padrão. Então, senta o dedo no like e manda essa aula para mais alguém. E deixa o feedback também para nós. Deixa o feedback. Sempre bom. Um elogio, uma crítica, até um xingamento. Nem vou me importar. Acho que às vezes vou até te agradecer. Estou num nível da minha vida que, pô, eu só agradeço. E tô para somar, tô para ajudar. Quem quiser também, né? Quem não quiser, professor, não gosto de ti. Porra, tá bom. Tem vários outros, milhões de professores excelentes no Brasil. Estava falando isso ontem, na hora que eu estava dando uma aula ontem à noite, estava corrigindo a segunda parte da prova da PM de São Paulo. Cara, o bom da internet é que tem tudo, de tudo, por tudo, para tudo. E você vai por onde você acha melhor. Eu, no nível de maturidade que eu tenho hoje, já passado por vaidades e tudo mais, e todos nós passamos por essas fases, eu falo o seguinte: agrega. Você tem as pessoas, os professores que você prefere, mas às vezes um outro professor traz uma ideia que é valor agregado. Agrega. E aí, deixar aqui um agradecimento especial para a Camila, né, que está sempre divulgando a gente em relação às aulas gratuitas que a gente oferece aqui no canal para ajudar vocês a passarem nos concursos. Então, Camila, brigadão sempre aí pela força, pela divulgação. Você é uma querida, está sempre divulgando os concursos, sempre ensinando a galera como estudar, né? Isso, e sempre dando várias dicas, tanto de matérias, quanto de professores, quanto de concursos. Ou do caralho, continua fazendo seu trabalho, né? Continua na pegada, você também estuda, né? Isso. Não, você não só incentiva os outros a estudarem, é tipo uma simbiose, né? Todo mundo se ajudando. Mete bronca. E obrigado a todos vocês. E contem comigo. E tô junto. E vamos junto. Até o fim. Eu tô aqui. Eu tô aqui e vou estar aqui. Sempre cada vez mais. Inclusive criei, né, o quadro Passe o Dia Comigo, Café com Pensamento, Almoçando com Números, Jantar com Lógica. Não é todo dia que tem, mas assim, vou colocar lá. Inclusive nesse quadro, principalmente o almoço com números e o jantar com lógica, um pouco de teoria para poder depois fazer as questões. A prioridade sempre foi questões e sempre vai ser questões, mas um pouquinho de teoria para embasar e pau em questões. E estou criando mais um que é o Simplifica Não Complica, né? Até naquela questão lá do inversamente proporcional, a primeira ideia talvez seja a melhor, do Simplifica Não Complica. As outras, se a gente for tentar lá trocar a fração, se a gente não fizer a fração certa, a gente vai fazer cagada. Mostrei lá e gastei um tempo lá. Então, simplifica, não complica. Mas, se tu olhar ali no cantinho, ó, segue a regra. No padrão. Conta comigo e tamo junto.